Bom dia a todos e todos. Retomamos hoje o segundo dia do curso Ilíada, Questões Estéticas e Poéticas, com o professor Christian Werner. Professor, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pela gentileza e, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Léo. Bom, espero que, ao contrário de diversas trilogias ótimas, desde O Senhor dos Anéis até, pelo menos para alguns, As Três Cores do Kieslowski, lá dos anos 90, o meu episódio do meio não seja o mais... Não seja mais, né, o piorzinho, o mais sem graça, o mero anticlímax para o segundo. No máximo, talvez ele seja aquele que esteja mais bem acabado, ou que tenha mais, gere mais interesse, ou que seja mais, sei lá, interessante para quem se inscreveu nesse curso, pensando sobretudo em um curso sobre a Ilíada. Bom, esses são os temas, mais ou menos, eu acho que todos eles foram mencionados no programa, que eu vou tentar abarcar na aula de hoje. O que, ao contrário do que eu fiz na aula anterior, hoje eu não vou correr no final, então o que não der para discutir hoje fica para o início da próxima aula. Rapidinho, eu vou recapitular com vocês uma forma bem ampla, sumária, de pensar uma grande estrutura, uma divisão possível da Ilíada. Pensando nela como um poema sobre a Mênis de Aquiles, né? Não um poema sobre Aquiles. Essa, né, uma maneira bem superficial de entender que se trata de um poema sobre a Mênis de Aquiles e não um poema sobre Aquiles, basta pensar que do canto da segunda, né, do final do canto 1 até o início do canto 9, ou seja, praticamente um terço do poema, não se fala de Aquiles. E a partir do canto a partir do canto seguinte, do canto 10, tirando um breve intervalo, um breve diálogo no canto 11 entre Aquiles e Patroclo, até o início do canto 16, de novo, não se fala de Aquiles. E aí sim, Aquiles passa, né, a partir do canto 16, e aí com o intervalo do canto 17, portanto, a partir do canto 18, Aquiles passa a ocupar o centro do poema para não deixá-lo mais, com exceção do funeral de Heitor no final do canto 24, e uma que outra cena mais curta em Troia, nos muros de Troia. Nos cantos 1 a 8, você tem uma sucessão de vitórias dos aqueus, até que elas deixam de ser vitórias com uma intervenção de Zeus no canto 8º. Destacam-se dois duelos que são ganhos pelos aqueus. Quer dizer, o primeiro é ganho de forma propriamente dita, o duelo entre Menelau e Paris. O segundo, não exatamente, é um duelo entre Ájax e Heitor, que acaba porque cai à noite. Mas o narrador dá uma que outra indicação de que ele poderia ser ganho por Ájax. Ambos os duelos, portanto, de alguma forma, remetem ao que vai ser, de fato, o final da Guerra de Troia, ou seja, a vitória aqueia. A partir desse início das vitórias troianas, no canto 8º, fica cada vez mais fica cada vez mais evidente a necessidade de Aquiles para que os aqueus não saiam perdendo de forma definitiva. E logo no início desse longo dia de combates, no canto 11, esboça-se um plano, Nestor forma um plano para colocar Patroclo no lugar de Aquiles.
para ajudar a, pelo menos, manter os troianos longe das naus. Esse plano é convertido em realidade no início do canto 16, ocasionando a morte de Patroclo, e aí, ao longo dos cantos 18 e 19, que são os cantos que vão nos ocupar hoje e na sexta-feira, o retorno de Aquiles, que acaba redundando na morte de Heitor, no canto 22, e no encontro entre Aquiles e Príamo, no último canto do poema. Nesse terço final do poema, de várias formas, são antevistas ou, de alguma forma, configuradas, representadas a morte futura de Aquiles e o fim de Troia. Bom, outro ponto importante para a discussão dos cantos 18 e 19 até que tem a ver, né, com aquele que eu disse que ou talvez de um lado o tema da Ilíada, a Mênios de Aquiles, e de outro não é o tema da Ilíada, ou seja, Aquiles em si, até que ponto ele seria um ente, uma figura excepcional ou diferente na Ilíada. Eu vou explicar o que eu estou entendendo por excepcional ou diferente. Bom, em primeiro lugar, ele é o melhor, ele é o Aristos. Não só ele diz isso, mas a musa também. Ou seja, tem a musa como autoridade afirmando que ele é o melhor dos aqueus. Mas ser o melhor não é necessariamente ser alguém excepcional. Excepcional no sentido de diferente mesmo, né? Além disso, em relação a esse superlativo, há diversos comparativos e superlativos. A gente viu um pouquinho o contexto disso quando discutiu o início do certame propriamente dito, entre Homério e Hesíodo. Essa discussão sobre superlativos e comparativos é um dos tópicos que perpassam, talvez o tópico principal, que perpassa a assembleia que inicia o poema. Afinal de contas, Agamemnon também diz ser melhor que, ou o melhor, em certa esfera, por exemplo, como comandante supremo. Então, além dessas duas esferas, aquela guerreira, que é propriamente a de Aquiles, e aquela de poder político, mais propriamente de mando mesmo, a qual é representada por Agamemnon, existe uma outra forma de pensar a divisão de excelências, que é aquela nos discursos, algo que a gente vai discutir mais propriamente na sexta-feira. Portanto, ser não só alguém muito bom na sua força e na sua habilidade guerreira, mas também na sua capacidade de articular discursos com autoridade, ou seja, discursos que apresentam formas de ação que o falante mostra serem as melhores formas de ação para o seu grupo, para a sua coletividade. Essa discussão aparece, esse problema aparece de diversas formas nos cantos 18 e 19, nas duas assembleias. Nós temos uma assembleia troiana no 18 e uma assembleia aqueia no 19. E também já aparece na intervenção de Nestor, no canto 1, na assembleia aqueia do poema. Bom, um outro problema, esse já mais claro a partir do canto 18, mas que também já aparece no início do poema, é aquilo que a gente pode chamar, abreviadamente, da desumanização de Aquiles. Uma desumanização que a gente pode pensar num certo esquema antropológico que geralmente é utilizado na discussão
de Homero, o esquema segundo o qual, na visão de mundo dos gregos, pelo menos no pensamento mítico, você teria 3 mundos: o mundo mais de baixo, o mundo animal, o nosso, o mundo humano, e o mundo de cima, o mundo dos deuses. Aquiles seria uma figura que, sobretudo a partir do canto 18, se desumaniza para cima e para baixo, só voltando para o mundo do meio, para o mundo humano, a partir do canto 23. Então, em boa medida, a discussão que eu vou propor para vocês para os cantos 18 e 19 é a pergunta sobre até que ponto essa visão é a que melhor dá conta da caracterização de Aquiles e de suas ações nesses 2 cantos. Essa questão é uma questão importante até o final do poema, mas obviamente não dá para fazer isso em discutir tudo isso em 2 aulas, então eu vou centrar em algumas poucas partes dos cantos 18 e 19. Mas como os cantos 18 e 19 dialogam bastante com 2 importantes cantos que vêm antes, os cantos 1 e 9, em alguns momentos, sobretudo agora nessa introdução, eu vou remeter para algumas questões desses cantos. Então, sobre essa desumanização, ela transparece, por exemplo, na forma como Agamemnon, no canto 1, desvaloriza Aquiles. Isso na passagem, na fala imediatamente anterior ao momento em que Aquiles cogita matar Agamemnon e só é impedido, só deixa de fazê-lo porque é impedido por Atena. Segundo Agamemnon, Aquiles é o mais odiado dos aqueus, então repare, a forma como ele subverte o uso dos superlativos e comparativos. Aquiles é o mais odiado e por causa de sua violência, por causa de sua predileção pela violência, vale dizer, pelas ações guerreiras. E pior, é algo que ele recebeu sem esforço, digamos assim, de graça, no sentido de ser filho de uma deusa. Então, de alguma forma, aquilo que é representado como desvio para cima e para baixo é juntado aqui por Agamemnon. Por quê? Porque uma das formas do poema falar da violência, ou mais propriamente dito, de um certo excesso de violência, é por meio da violência dos animais predadores, em particular do leão. Então, esse excesso de violência, que no mundo divino é corporificado pela figura de Ares, se manifesta nas figuras relacionadas a animais predadores. Além de leão, também tem símiles de lobos, por exemplo, e outros. Uma outra formulação que parece apontar para isso, mas ela talvez seja um pouquinho mais complexa, e eu só vou mencioná-la, não vou tratar dela, é a de Patroclo, no início do canto 16, quando ele tem aquela que parece ser, para ele, a princípio, uma tarefa difícil, que é a de convencer Aquiles a deixá-lo lutar no lugar de Aquiles. Ele acusa Aquiles de ser impiedoso, de não demonstrar piedade pelos seus companheiros, e ele configura isso como se Aquiles fosse filho do mar, filho das rochas. Mar e rochas não é exatamente uma desumanização nem para cima, nem para baixo, a não ser que você quiser vincular mar e rochas aos pais de Aquiles, o que não é impróprio, na verdade. Mas mesmo assim, não são esferas que se correspondem. E por fim, as próprias façanhas nos cantos 20 a 22 mostram que Aquiles rompe barreiras como nenhum outro
herói no poema, ou seja, aqui também estaria algum sinal disso que eu estou chamando de excepcionalidade. Por exemplo, a luta dele contra um rio, né, um desses poucos eventos fantásticos, né, onde você tem uma certa quebra de verossimilhança. Bom, essa excepcionalidade de Aquiles tem a ver também com certa ambiguidade na sua representação. Uma ambiguidade essa que é difícil de determinar se ela se relaciona a Aquiles ser mais algo ou menos algo, ou se ele é propriamente alguém diferente de um certo conjunto de seus companheiros, né, aqueles que mais se destacam sobretudo. Bom, de um lado, a ambiguidade é clara. Afinal de contas, Aquiles é aquele que, ao mesmo tempo, destrói o seu próprio exército e, no segundo momento, o salva. Então, na contabilidade geral de Aquiles, né, de certa forma, você pode dizer que o Aquiles é aquele que mais mata aqueus e mais mata troianos. Que isso é evidente, isso pode ser mostrado, por exemplo, pela comparação entre os proêmios de ambos os poemas. Dificilmente, dá para dizer que nunca saberemos em que contexto esses dois poêmios foram compostos, mas claramente um proêmio remete ao outro. Então, se você defender fortemente uma elaboração final da Odisseia posterior à Ilíada, não é difícil de mostrar ou de defender que o proêmio da Odisseia foi composto tendo o proêmio da Ilíada em vista. E aí uma coisa uma das primeiras coisas evidentes é de como se enfatiza no proêmio da Odisseia a tentativa, o esforço de Odisseu salvar a vida de seus companheiros, garantir o retorno deles, etc. Enquanto que na Ilíada você tem Aquiles sendo responsável justamente pela morte de seus companheiros. Bom, essa ambiguidade que se vê refletida em Aquiles de diversos modos, pode-se defender que ela, em última instância, apenas estaria refletindo a ambiguidade da própria guerra, já que a guerra é, de um lado, representada como o pior dos mundos, o pior dos eventos, não tem praticamente nada, não há praticamente nenhuma personagem que diz algo de fato positivo a partir sobre a guerra, mas, ao mesmo tempo, a guerra fica sendo, às vezes mais diretamente, às vezes e poucas vezes mais diretamente, geralmente indiretamente, responsável por uma certa fama, por uma certa glória futura daqueles que dela participam e, consequentemente, das suas famílias, do seu nome, né? Portanto, do nome da sua família. E aí, por fim, poderia se perguntar também até que ponto essa ambiguidade não é a do próprio discurso mítico, que, afinal de contas, não é um discurso racional, um discurso no qual se busca unívoca e claramente mostrar as razões para um determinado estado de coisas. Se e como esses discursos racionais são feitos no poema, isso eu vou tentar discutir um pouco a partir dos dois grandes discursos de Odisseu na Assembleia Aqueia, no canto 19, na sexta-feira. Por fim, um dos primeiros exemplos antigos, inequívocos, sobre a ambiguidade última de Aquiles, transparecem em duas formas completamente diferentes de Platão representar diretamente Aquiles.
Tudo bem que em 2 diálogos diferentes, o que de certa forma mitiga, né, essa ambiguidade visceral de Aquiles. De um lado, ele é exemplo moral para o Sócrates da apologia, justamente por causa da segunda parte da sua fala, ou dessa segunda fala no canto 18, que a gente vai ver daqui a pouco, a sua decisão de morrer, já que ele sabe que para se vingar de Patroclo, ele terá que matar Heitor, e uma vez tendo morto Heitor, a sua morte é uma questão de... ocorre em seguida. Não vai demorar. Mas, por outro lado, as ações de Aquiles fazem parte de um longo rol de ações moralmente condenáveis representadas na poesia, essa leitura de Platão na República. E aí as ações condenáveis, como não poderiam deixar de ser, são aquelas que se destacam na representação de Aquiles no terço final do poema, justamente aquelas que os críticos defendem representar essa desumanização de Aquiles para baixo. A forma como ele trata o cadáver de Heitor e a sua decisão de sacrificar troianos na pira funerária de Patroclo. E aí, por fim, algo que é sempre importante ter em vista é a compaixão, essa palavra grega difícil de traduzir, compaixão, piedade, nenhuma, em parte por causa da conotação cristã que essas palavras adquiriram, elas não correspondem de forma muito precisa ao conceito grego. A compaixão que Aquiles demonstra por um inimigo. Essa é a última ação notável de Aquiles no poema. Apenas uma única outra personagem a demonstra no poema, ou seja, quer dizer, né, Hélios, piedade, por companheiros de armas é usual. Ou seja, se durante o combate eu vejo um companheiro meu sendo atacado, o sentimento que, de acordo com Homero, vai fazer com que um guerreiro se coloque eventualmente em dificuldade até maior do que aquela que ele está enfrentando para ajudar seu companheiro, é justamente esse sentimento, o sentimento da piedade. Ou seja, né, não existe piedade sem ação. Né, por isso, compaixão é um termo bastante impreciso. Todo ato de piedade na Ilíada se manifesta inequivocamente por uma ação. Sem ação correspondente, o que está em jogo é outra coisa. Só uma única personagem no poema, seja troiana, seja aqueia, a manifesta no campo de batalha, que é Menelau. E mesmo assim, em termos, Menelau está em vias de poupar a vida de um troiano, que lhe faz uma súplica para preservá-la, quando ele é interrompido por Menelau, que de pronto sacrifica mata o troiano e faz isso ser acompanhado de um discurso a favor de uma matança indiscriminada do inimigo, incluindo-se aí os fetos na barriga da mãe. Bom, essa é uma passagem interessante de ser discutida, mas não vem ao caso aqui. Bom, essa piedade de Aquiles, no grau que ela é manifestada, né, porque ela se faz acompanhada de discursos bastante impressionantes, é uma passagem famosa, uma passagem que rendeu cedo e muitas representações em vasos, por exemplo. Essa piedade por um inimigo é
não é menos transgressiva da parte de Aquiles contra outras de suas ações e contra outros de seus sentimentos, ou seja, ações e ou sentimentos que colocam Aquiles, de certa forma, à margem, que o distinguem em relação a seus companheiros. E a mais difícil, eu acho, né? Eu acho que a mais difícil da gente circunscrever, definir, é a sua relação afetiva com Patroclo. Afetiva e aí, né, erótica, talvez. Até que ponto a relação entre Aquiles e Patroclo é representada como uma relação que também é erótica, ou seja, que também tem componentes eróticas no poema? Isso é uma questão que às vezes parece fechada. Quando ela parece fechada, é sempre a favor do não erótica, né? Finalmente alguém parece que resolveu o problema, mostrou todos os problemas da defesa da relação, de se defender que haveria erotismo nessa representação. Não demora muito, aparece uma interpretação que mostra que não é bem assim. Ou seja, em última análise, como sempre, né? Essa é uma questão que diz que talvez não, né? Que diz mais respeito a nós, talvez, não, né? Eu estou colocando talvez, do que ao próprio texto. Bom, né? A gente ainda tem que esperar para ver se algum dia essa questão vai ser resolvida de forma a agradar a todo mundo. Até agora não foi. Em 2011 ou 2012, se eu não me engano, saiu um livro sobre as relações amorosas de Aquiles na antiguidade. Da Ilíada até não sei que texto latino, texto poético latino, sei lá, talvez o Estácio, não sei até onde o autor vai, mas na verdade examinando, né, as figuras que na antiguidade greco-latina foram representadas como parceiros afetivos de Aquiles. E o autor, pelo menos para o seu público primeiro, parecia ter defendido de forma cabal que não haveria erotismo na Ilíada, muito embora esse é um dos problemas da questão, mas não o principal no que diz respeito à Ilíada, haja fragmentos de uma tragédia de Ésquilo que mostram inequivocamente que naquela tragédia, que fazia parte de uma trilogia centrada em torno da Guerra de Troia, ou mais propriamente em torno de Aquiles e Patroclo seriam representados como amantes na forma ateniense de representar, não só ateniense, mas em particular ateniense, de representar relações homoafetivas, ou seja, por meio de dois polos, um polo passivo, um polo ativo, o Erastés e o Eurônimos, o amante e o amado, um parceiro mais velho e um parceiro mais jovem. Ora, nada disso vale para Ilíada. Esse é um dos principais argumentos na antiguidade para aqueles que defendem que não haveria relação afetiva na Ilíada, qual seja a de que não há essa diferença convencional no que diz respeito ao ambiente grego, de idade entre os parceiros. Ou seja, qualquer coisa diferente disso né, seria extremamente transgressivo. De novo, né, do ponto de vista dos séculos VI em diante, pelo menos. Bom, mas isso mudou de lá para cá. Nos últimos anos tem aparecido alguns trabalhos retomando a questão e reanalisando e contextualizando ela em outras chaves.
o trabalho mais recente que eu conheço e bastante instigante e, pelo menos para mim, convincente, é o dessa autora, né, Warwick 2019, que está na bibliografia que o Léo mandou para vocês. Eu não vou entrar aqui em detalhes, vou mencionar mais rapidamente alguns argumentos dela, basicamente os que estão nessa página aqui. Um dos principais argumentos é de que a relação entre Aquiles e Patroclo reflete aquela de certos casais na Ilíada e na Odisseia, certos casais formados por um homem e uma mulher, nos quais você teria a formação muito mais de uma parceria do que uma relação hierárquica tradicional, ou seja, uma relação na qual a mulher obedeceria ao homem. Justamente num dos momentos em que um marido não segue um conselho dado por sua parceira, né, e que é representada de fato como uma parceira, né, Andrômaca, né, eu estou falando de Andrômaca e Heitor no canto sexto da Ilíada. Né, é uma das passagens mais famosas do poema na antiguidade e na modernidade. Você claramente não tem ali uma relação esponsal hierárquica, salvo um único momento, e é justamente o momento que Heitor erra. Né? Se Heitor tivesse seguido o conselho da sua esposa, e isso fica claro no poema, a sequência de eventos teria sido outra. Com Odisseu e Penélope, né, a mesma coisa, muito mais uma relação de parceria que uma relação hierárquica. Né? Para mencionar dois dos exemplos mais famosos. E também seria interessante, né, investigar essa chave na relação entre Menelau e Helena, tal como representada na Odisseia. Outra passagem que sempre incomodou nessa chave. A fantasia formulada por Aquiles quando ele está na sua resposta ao pedido de Patroclo no canto 16 para lutar em seu lugar. Oxalá por Zeus Pai, Atena e Apolo, troiano algum fugisse da morte, todos que há. Até aí, nenhum problema. Agora sim, né? E nenhum argivo. Né? Isso e nenhum argivo. E nós dois evitássemos o fim né? Nós dois não morrêssemos para só nós soltarmos as sacras faixas de Troia. Soltar as sacras faixas de Troia, isso é uma metáfora para a conquista de uma cidade que claramente remete a um estupro. É uma metáfora de forte cunho sexual. Bom, né, para o Aristarco, o grande crítico, o grande filólogo alexandrino do século II a.C., né, para ele deletou, né, ele considera esses versos espúrios por uma razão muito simples: Aquiles não estava apaixonado por Patroclo. Como esses dois versos, né, de forma alguma corresponderiam a uma pura amizade entre guerreiros, ainda mais no contexto de uma coletividade maior, não tem por que assumir que eles pertencessem a fortes razões para defender que eles não pertenceriam ao poema. E, finalmente, talvez aquela que seja, talvez junto da hierarquia versus parceria, talvez o principal argumento, o mais convincente, eu acho, para defender que você não tem só uma relação afetiva diferente ou extremada, hiperbólica, como tudo é hiperbólico, né? Tudo, de certa forma, é hiperbólico na representação de Aquiles, mas eu acho que essa imagem do canto 16, né, para chamar ela apenas de hiperbólica, eu acho que é tapar o sol com a peneira.
O segundo argumento mais importante, então, tem a ver com aquilo que os críticos chamam de escala crescente de afeição. A escala crescente de afeição é uma forma mítica, uma forma tradicional de se representar diferentes graus de afeição. Por exemplo, aquele que começa nos amigos, passa pelos pais, irmãos, até chegar no esposo. Quer dizer, essa é uma forma, né, de escala crescente de afeição, né? A grande questão aqui é, quando você pensa numa escala crescente de afeição, onde colocar o amor conjugal, que não é um amor consanguíneo, em relação aos consanguíneos. Em última análise, é o problema quer dizer, uma das questões da Antígona, né? Da Antígona de Sófocles. Como entender o valor da relação entre Antígona e o irmão? Então, diferentes passagens na Ilíada indicam que colocar o esposo, o cônjuge, no extremo da escala é algo de transgressivo, não é o tradicional. Isso aparece, por exemplo, numa forma como Apolo fala no canto 24. Mas o esposo o cônjuge aparece no extremo da escala num relato mítico, né, na história de Meleagro, contada para Aquiles no canto 9. Uma história que justamente... né, não vem o caso aqui, né, alguns de vocês devem estar familiarizados com isso, uma história que joga com o nome de Patroclus, ou seja, uma história que diz respeito diretamente à história entre Aquiles e Patroclo. E algo parecido também aparece na cena entre Heitor e Andrômaca, embora numa outra chave. Para Andrômaca só existe Heitor, ela já perdeu toda a sua família, ou seja, todos os seus consanguíneos estão mortos, portanto, para ela o mundo é Heitor, mas a própria forma de Heitor falar com ela indica que é ela, Andrômaca, a figura a qual ele dedica o seu maior grau de afeição. Lembrando, né, embora isso não seja mencionado diretamente ou racionalmente, digamos assim, explicitamente na Ilíada ou na Odisseia, o argumento que Antígona usa é que os pais dela estão mortos, né, os consanguíneos são esses que lhe restam, né, não tem como produzir mais consanguíneo. Seria por isso, então, que ela colocaria o seu irmão em primeiro lugar. Bom, então, né, eu fiquei bastante tempo nessa relação entre Aquiles e Patroclo, porque sem tentar entendê-la, não tem como você entender os sentimentos e, portanto, os discursos de Aquiles dos cantos 18 e 19. Bom, uma outra coisa que distingue, né, que absolutamente distingue Aquiles de qualquer outro personagem, ou da maioria, de todos os personagens principais do poema, é a sua clareza sobre o seu destino. Ele sabe que vai morrer jovem. Ele, por certo, não é o único personagem com capacidade aguçada de refletir sobre os eventos que se desenrolam no presente. Tanto Helena como Odisseu também são capazes, embora de formas diferentes. Reflexões sobre o passado e aí sobre ações no passado que, em alguns aspectos, refletem ações no presente, é um privilégio dos mais velhos. Eles têm essa capacidade reflexiva, em particular Nestor, mas também Fênix. Bom,
por meio deles que o narrador reflete sobre a sua narrativa. Vocês sabem, né, a gente falou um pouquinho disso na primeira aula. Narrador dos poemas homéricos, narrador nos poemas homéricos, raramente reflete na sua própria voz, mas ele faz isso indiretamente, ou pelo menos ele parece fazer isso indiretamente. Por exemplo, por meio dessas personagens, e a gente vai discutir, espero, se der tempo, como ele faz, se e como ele faz isso por meio da feitura do escudo de Hefesto. Em relação a essa clareza de Aquiles sobre o seu destino, há um outro problema que sobre o qual eu só tenho me debruçado mais recentemente e, portanto, sobre o qual eu não tenho ainda clareza. Mas ele certamente está presente nessa questão. Até que ponto Aquiles tem dificuldade em aceitar a sua morte? No limite mesmo, né, até que ponto ele tem dificuldade de entender a sua morte? Afinal de contas, ele é filho de uma deusa, ou seja, uma criatura que, por definição, é imortal. Eu não sei até que ponto essa leitura é influenciada pela epopeia suméria, acádica, nessa versão acádica, de Gilgamesh, algo que, pelo menos entre nós, a gente está conseguindo discutir com mais de forma mais interessante, depois que finalmente saiu a primeira tradução em português do poema, faz acho que uns 2 anos, mais ou menos. Um poema na qual, né, o seu herói principal, que para muitos críticos guarda diversas semelhanças com Aquiles, incluindo uma relação bastante próxima com o seu outro eu, digamos assim, né, com uma criatura humana, ou mortal, melhor dito, né, uma criatura mortal, criada pelos deuses como uma espécie de castigo, né, o Enkidu, uma criatura que morre e que leva, então, Gilgamesh a buscar a imortalidade para si mesmo. Então, essa é uma primeira grande diferença, né? Eu acho. Aquiles não é representado como alguém que se recusa a morrer e que, portanto, tenta descobrir como se tornar imortal. Bom, essa questão aparece pela primeira vez no canto 1, e lá a formulação me parece mais ou menos clara. Aquiles sabe que ele vai morrer jovem, e o que ele recusa não é essa morte jovem, mas a forma como os deuses parecem o estar honrando ou desonrando, muito embora essa morte seja certa. E aí sim, né, como filho de uma deusa, ele se vê no direito de pedir o retorno da sua honra por meio de sua mãe. Essa reconquista de sua honra perdida por meio de Agamemnon, ela no canto 18 não vale mais nada. Com a morte de Patroclo, tudo que ele recebeu de Zeus não tem mais valor nenhum. O que, de certa forma, apenas aumenta, segundo alguns críticos, a sua rejeição da sua mortalidade, ou seja, a rejeição daquilo que, em primeiro e último lugar, define o que é ser humano, ou seja, a certeza de que vamos morrer. Essa aceitação, segundo os críticos, só mudaria no canto 24 por meio
seu encontro com Príamo. Bom, uma outra forma de se aproximar da questão da excepcionalidade de Aquiles é pensar como os melhores guerreiros em cada exército são representados. Os melhores são aqueles que lutam abertamente na linha de frente dos combates. Eles se destacam não apenas fisicamente, mas psicologicamente, ou seja, são aqueles que decidem, em que pese os perigos, em que pese o vigor do inimigo, eles resistem, eles permanecem no lugar. Bom, obviamente, há diferenças entre eles. Alguns resistem melhor do que outros. Uma das formas do poeta representar isso é por meio da palavra grega menos, que eu costumo traduzir por ímpeto, eu acho, mas que é uma espécie de energia, uma espécie de adrenalina que aponta ao mesmo tempo para uma energia psíquica e física, um plus físico e psíquico que muitas vezes é referido como algo que é colocado no herói pelos deuses. Portanto, desse ponto de vista, os heróis que lutam no campo, que lutam na frente dos combates, eles não se distinguem, sei lá, dos que vêm atrás, né? Não se distinguem de forma qualitativa. O que os distingue é representado como uma espécie de dom divino momentâneo. E, de fato, todos eles são mortais, e aí uma maneira do poeta ou as personagens se referirem a eles como coletividade é por meio dessas duas expressões que, como tais, não aparecem muitas vezes. A segunda só aparece uma vez, e a primeira, dessa forma, eu acho que também só aparece, quer dizer, em relação à primeira, né, em relação à segunda, a tradução é a linhagem, ou o gênero, a raça dos homens semidivinos. Esse adjetivo semidivinos qualifica o gênero dos heróis, ou a classe dos heróis, posteriormente, ou pelo menos, posteriormente, maneira de dizer, na verdade, fora da Ilíada, né? É um adjetivo que não aparece na Odisseia, mas ele aparece em Hesíodo, justamente para marcar a raça dos heróis, e depois outras vezes na literatura, e aí sim, posterior. Então, uma hipótese é de que esse termo qualificaria uma idade da humanidade, aquela idade que vem imediatamente antes da nossa, ou seja, a idade onde ainda teria havido homens tão superiores a nós como os heróis. A outra expressão, e aí entrando o termo que depois se tornou, né, que depois inequivocamente se tornou sinônimo de semidivinos, que é heróis. A expressão Clea Andron, né, as ações gloriosas ou as gestas dos varões. Essa é uma expressão formular, ela aparece algumas vezes nos dois poemas, mas aqui eu botei ela seguida dos heróis, gestas de homens, gestas de varões que são heróis, gestas de varões heróis. Bom, também não quero ficar muito tempo aqui, né, mas o que eu estou propondo é que talvez essa seja uma expressão que remeteria a uma mesma coletividade como a segunda expressão. Bom,
Uma passagem que mostra claramente que não há, né, que você não precisa pensar numa diferença qualitativa entre os pró-McCoy, entre esses guerreiros da linha de frente, é o combate entre Enéas e Aquiles no canto 20. O combate é dividido em duas partes, um duelo discursivo e um combate propriamente dito. No duelo discursivo, cada um mostra discursivamente suas qualidades, ambos se jactando da sua linha, dos seus parentes, da sua parentagem, dos seus pais, né, da sua mãe divina. O duelo, do meu ponto de vista, não tem um claro vitorioso. Um herói não consegue se afirmar discursivamente como melhor do que o outro. Agora, no combate, sim. No combate, Aquiles se mostra superior a Enéas, mas por conta de três elementos que nenhum deles mostra inequivocamente um valor, um diferencial de Aquiles qualitativo, né? Os três têm mais, as três, né, são, que são esses três elementos, né? O escudo de Hefesto, o favor dos deuses naquele momento, ou seja, os deuses decidirem, ou pelo menos um deus a decidir por ajudar de uma maneira mais clara o seu herói. E, portanto, derivado em grande parte desse favor dos deuses, a firmeza psicológica de Aquiles. Ou seja, Aquiles e Enéas, nessa passagem, são representados como heróis mais ou menos equivalentes, no que diz respeito à sua força física e mental, mas, naquele momento, Aquiles se mostrou o melhor. Ou seja, né, teve aquele pequeno diferencial que foi decisivo para ele derrotar Enéas. Algo mais ou menos, né, Mutatis Mutandis, algo parecido você vê no proêmio. O proêmio da Ilíada não é, de nenhuma forma, uma forma de celebrar Aquiles em uma ou mais de suas qualidades positivas. Nesse sentido, o Milner tem razão, né, quando diz que o assunto da Ilíada é a menes, a cólera, a ira de Aquiles, e não o próprio Aquiles. Ou seja, no mundo dos heróis, no mundo dos mortais, não há um mortal com o poder equivalente de Zeus em relação aos outros deuses. Ou seja, não há um mortal que possa ter, em relação aos seus iguais, a mesma certeza da sua superioridade que Zeus tem em relação aos outros deuses. E mesmo Zeus precisa, em certos momentos, né, ele precisa ser político em boa parte do tempo. O que não quer dizer que, de vez em quando, ele puxa a carta, né, da superioridade de Zeus, quando for necessário, mas... Então, né, você pode dizer que a Ilíada não é a celebração inequívoca de mortais excepcionais, de mortais inequivocamente melhores do que nós. Né? Não é um poema que produz em nós admiração inequívoca por um ou mais heróis. Né? Não há um grande herói, não há um ou mais de um, né? Não há um herói que você possa dizer, esse é exemplar, né? Esse é admirável em todos os sentidos. Isso vale também para a Odisseia. Né? E esse é um dos grandes problemas, né, dos momentos de recepção da poesia épica antiga, quando se preferiu a Eneida. Né? Esse é um dos principais argumentos né, para os leitores muito posteriores aos poemas preferirem, né, tendo dificuldades com Homero em relação à Eneida. Isso você vê no Renascimento em diante, por exemplo. Bom,
Outra coisa relacionada a essa ausência da celebração inequívoca de mortais excepcionais é de que não há no poema ação sem o seu reverso, ou seja, sem aflição e sofrimento. Toda ação grandiosa é acompanhada por aflição e sofrimento, seja junto aos seus pares, seja em relação ao seu inimigo. Então, junto aos principais heróis da Ilíada, há sempre ou mulheres, no plural, ou então um homem, no caso de Aquiles, que sofrem fortemente com a sua morte e o lamentam, né? Isso vale para Heitor, Patroclo e o próprio Aquiles, se você aceitar que no início do canto 18 está se representando a morte futura do próprio Aquiles. Pronto, né? Esse foi uma introdução talvez muito longa para contextualizar melhor os problemas que eu gostaria de discutir com vocês em relação aos cantos 18 e 19. A primeira coisa importante é que eu estou lendo os dois cantos como uma espécie de díptico, ou seja, eles formam, na minha leitura, uma forte unidade. Em termos puramente temporais, bom, em primeiro lugar, vocês sabem, a forma como editores antigos começaram a dividir os poemas em 24 cantos. Isso provavelmente, isso quase certamente reflete práticas muito posteriores à da própria composição dos cantos. Até que ponto essa divisão refletiria práticas de apresentação dos cantos já no período clássico? Eu acho pouco provável. Né? A coincidência de serem justamente 24 letras, 24 cantos, me parece apontar para um período posterior. Uma das formas dos cantos serem divididos, ou melhor, de serem delimitados, é por meio do início e do fim de um dia. Então, talvez esse seja o critério mais recorrente nos dois poemas, né? O começo de um canto com o começo de um dia, o final de alguns cantos com o fim de um dia. Então, o canto 19 começa com um dia, e o canto 18 termina com um dia. Bom, eu listo aqui 4 elementos fundamentais nos dois cantos, elementos esses que se repetem embora de outra forma, se repetem nos dois cantos. O canto começa, o 18 começa com a notícia da morte de Patroclo, que imediatamente se torna numa espécie de representação da morte de Aquiles. Essa longa cena termina com uma espécie de epifania de Aquiles, desarmado, mas emitindo uma luz sobre-humana. A gente vai discutir daqui a pouco essa passagem. Na sequência vem uma assembleia troiana, e por fim, quase metade do canto, ou boa parte, um terço do canto, é ocupada pela forja das armas por parte de Hefesto. O canto 19 começa com a chegada dessas armas, seguido de da Assembleia Aqueia, que é a cena mais longa do 19. Um novo lamento de Patroclo e mais uma que eu acho que dá para ser chamada de Epifania de Aquiles. Aqui a Epifania não é Aquiles nu, mas o Aquiles armado. Né? Pela primeira vez ele coloca as suas armas. Ou seja, esses dois cantos pensados em conjunto
pensadas como um conjunto, funcionam como um preâmbulo, um longuíssimo preâmbulo de um longo dia de batalha que começa no canto 20 e só termina com a morte de Heitor no canto 22. Nesse sentido, ele funciona como os cantos 1 a 2, que também são, embora não se circunscrevam a um único dia, mas a 2 dias principais, e entre eles vários outros dias, que também, né, funcionam como preâmbulo da batalha que começa no canto 3, 4. O canto 19, ele se aproxima mais propriamente do canto 2, no sentido de que você tem, de fato, uma assembleia que leva ao combate. Então, é uma assembleia que, nesse sentido, se diferencia, a assembleia do canto 2 se diferencia da assembleia do canto 1. Em ambos os cantos são 2 longas assembleias, mas enquanto que a do canto 1 leva a Mênias de Aquiles, a do canto 2 leva ao início dos combates, em seguida de refeição e em seguida de combate. No canto 2 você também tem no canto 2 você tem uma assembleia que com um momento importante de consenso em torno do retorno aos combates. O consenso diz respeito a ficarem em Troia e não voltarem para casa. No canto 19, curiosamente, você não tem, de fato, um instante de consenso. A gente vai falar disso mais na próxima aula. A coletividade não se manifesta, salvo por um único instante, e aí é menos uma manifestação política e mais uma manifestação anímica mesmo, de alegria com o retorno de Aquiles, ou seja, a manifestação no início da Assembleia. Não há manifestação coletiva no resto da longa cena. Agora, o que você tem é um consenso, portanto, né, uma palavra forte, portanto, política, na Assembleia Troiana. Essa é a única Assembleia Troiana onde você tem um momento de decisão por parte da coletividade. Só que é uma decisão completamente equivocada, é a decisão de continuarem acampados e fora de Troia e enfrentarem o exército aqueu no dia seguinte. Segundo o narrador, esse consenso equivocado se dá porque Atena tira a inteligência, o bom senso dos troianos. Bom, hoje a gente vai se centrar no canto 18, e o canto 18, de fato, remete de forma mais direta ao canto 1. E de diversas formas. Eu coloquei algumas delas aqui, que são importantes para as passagens que a gente vai discutir na sequência. Bom, a dor de Aquiles, né? A dor de Aquiles com a morte de Patroclo, por conta da semelhança da cena, né, já que essa dor de Aquiles provoca a vinda de Tétis, ela remete à desonra que Aquiles sentiu por Agamemnon tirar a sua cativa no canto 1. Se lá Aquiles faz um pedido à mãe, aqui o pedido atendido não lhe causa mais prazer. Quando Tétis chega, em ambas as cenas, ela usa o mesmo verso para perguntar qual é o sofrimento de Aquiles naquele momento. E, de formas diversas, nas duas cenas, se destaca a mesma situação. A de que a deusa gerou um filho de vida curta, marcada pelo sofrimento, né? Ou o que de certa forma é equivalente pela sua mortalidade. A gente viu essa palavrinha acos na sexta-feira, aflição, e como ela define Aquiles já no nome, né? Essas duas letras que iniciam o nome de Aquiles e com a qual o poeta joga em alguns momentos. A sua mortalidade, por sua vez, é definida pelo seu local de nascimento.
né, Phtia, essa sequência de duas letras, as duas aspiradas e mais a primeira vogal, elas formam a raiz desse verbo, que quer dizer perecer. E que essa mesma raiz, antecedida pelo prefixo de negação a, indica algo que é imperecível. E que no poema, né, não são tantas coisas assim que são ditas imperecíveis na Ilíada, mas uma delas, de forma singular, é a própria glória ou fama, Cleos, que o Aquiles vai conquistar, se ele ficar em Troia. Isso faz parte de uma da fala importante de Aquiles, dirigida a Odisseu, no canto 9, e alguns objetos divinos, entre eles a casa de Hefesto. Bom, mais algumas relações, né, entre 18 e 19. Aquiles, no 18, aparece nu, o que equivale na Ilíada a você estar desarmado, para totalmente armado no fim do 19. Portanto, ambos os cantos podem ser pensados como uma longa cena de armamento. É uma cena tradicional no poema, mas que aqui, então, seria particularmente longa. Tétis não aparece muitas vezes no poema. Ela aparece no canto 1 e no canto 24. Em ambos os cantos fazendo um percurso que amarra ou que liga o mundo dos guerreiros, o mundo dos heróis, ao Olimpo. A diferença, quer dizer, ao Olimpo, né? Ela vem do mar, vai até Troia e aí sobe até o Olimpo. Aqui você tem o duplo movimento, entre o 18 e o 19. Ela vai até o Olimpo e aí ela volta no início do 19 até o acampamento dos aqueus. A morte de Aquiles, né, entre aspas, é representada no início do 18 e no fim do 19, quando um dos cavalos se dirige a Aquiles, mencionando a sua morte, e Aquiles reitera que ele, né, o cavalo não está dizendo nada de novo, nada que ele não esteja muito presente para ele. E, finalmente, as duas epifanias de Aquiles, e aí eu finalmente entro num dos temas, né, um tema estilístico propriamente dito, o tema da Enargeia, que eu vou exemplificar por meio da primeira epifania de Aquiles. Bom, Enargeia é uma noção desenvolvida pelos retóricos e filósofos na antiguidade, em particular, no que diz respeito a Homero, o termo remete à capacidade de Homero de fazer com que os seus receptores, ou seja, ouvintes ou leitores, vejam ou percebam o que ele conta. Ou seja, é um termo que remeteria às qualidades visuais e sonoras dos poemas. Deixa eu ver uma coisinha. Eu leio muito rapidamente, né? Eu vou ver esse trechinho aqui, a gente vai ver partezinhas dele em detalhe, mas deixa eu contextualizá-lo então rapidamente. Isso aqui é o fim da cena. Bom, Tétis, no início do canto, Tétis diz a Aquiles, no canto 18, que ele, daquele jeito, ele não, né, ou seja, sem armas, ele não pode aparecer aos troianos. Ele não pode, né, porque como é que termina, né, ou como é que qual das últimas cenas do canto 17? O canto 17 é o canto do resgate do cadáver de Pátroclo. Sempre de novo, os troianos quase conquistam, quase agarram de volta, né, quase conquistam o cadáver nu de Pátroclo. Heitor já conseguiu tirar as armas do cadáver, mas o cadáver, ele próprio, ao contrário do que vai acontecer com o cadáver de Heitor no canto 22, ainda não foi tomado pelos troianos. E os aqueus, então, ao longo do 17, sempre de novo, conseguem escapar
dos momentos ofensivos troianos, levando o cadáver. Só que está difícil e os gregos decidem, então, enviar um mensageiro para pedir ajuda de Aquiles. Para pedir ajuda de Aquiles tem que dizer que Pátroclo morreu. E assim que essa notícia é dada, Aquiles desmorona psicologicamente. E aí vem a cena que envolve Tétis, ou seja, o mensageiro nunca diz que Aquiles é necessário. Mas, embora isso fique como pano de fundo, Tétis termina o seu encontro com Aquiles dizendo que vai buscar armas novas para ele junto a Hefesto e pede que ele aguarde a chegada dessas armas para enfrentar os troianos. O que acontece na sequência? Os deuses decidem que ele precisa aparecer para os troianos, os deuses quer dizer as deusas que velam pelos aqueus. Ele precisa aparecer, no caso Hera envia Íris para dizer que Aquiles deve aparecer, apenas aparecer, não fazer mais nada, diante dos troianos, que isso vai ser suficiente para auxiliar os aqueus a finalmente trazer o cadáver para dentro dos muros do acampamento. Íris termina de falar, e tendo falado assim, partiu Íris, veloz nos pés, e Aquiles se ergueu, o caro a Zeus. Aquiles estava deitado até esse momento, né? Completamente acabado com a notícia, com o horror da notícia de Pátroclo. Ele estava deitado no chão, literalmente como um cadáver. Então, essa é a primeira ação de Aquiles, desde o início, desde que ele praticamente recebeu a notícia e foi despencando pouco a pouco. Ele se ergue e aí, de repente, aparece Atena, né? Essa chegada a Atena é completamente não anunciada. De repente, Atena está lá e, em volta de seus ombros altivos, lançou a égide franjada e sua cabeça a deusa divina coroou com uma nuvem de ouro e uma chama bem cintilante dele ardia. Bom, voltando à Enargeia. Que comumente é traduzida por vivacidade, ou então de forma um pouquinho mais precisa, por vivacidade pictórica ou vivacidade gráfica. Essa qualidade, então, que faz um leitor ou um ouvinte perceber imagens. Duas outras formas antigas dos antigos se referirem ao mesmo fenômeno são a fantasia, essa habilidade, essa faculdade da psique, que aparentemente começou a ser discutida epistemologicamente por Platão, uma faculdade que é importante no De Anima de Aristóteles, e que o termo pode ser aplicado à faculdade em si, ou ao produto da faculdade, portanto, imagens mentais. É algo que depois do final da antiguidade já vai apontar para aquela faculdade tão importante na estética do final do século XVIII, para a imaginação. Ou então, outra forma dos antigos apontarem para o mesmo fenômeno é de que os receptores são transformados em espectadores. Então, a gente deixa de ouvir Homero, mas graças à enargeia dos poemas, a gente consegue ver a ação. Então, o que exatamente os antigos estão querendo dizer com essa capacidade de Homero nos fazer ver algo? Bom, aqui tem um problema na
na teorização antiga, que é a de que descrições detalhadas são raríssimas em Homero. Então, aquilo que a gente entende por descrição, e sobretudo, descrição detalhada, não é o caso em Homero. É muito raro. Então, como é que é possível dizer que Homero nos faz ver se ele descreve, em sentido estrito, tão pouca coisa? Bom, primeira coisa para entender, né, para tentar sair desse conundrum, é entender que a enargueia dos antigos tem uma base forte numa teoria da percepção pictorialista. E é nesse contexto que enargueia costuma ser traduzida por enargia, né, que é a tentativa de adequar o termo grego ao vernáculo, ou então via o termo equivalente latino por evidência. Nessa teoria da percepção, que não é, que continua, né, que, pelo menos, ou então que até bem pouco tempo ainda continuava a predominar na filosofia contemporânea, inclusive, é de que a nossa percepção nossa percepção e, portanto, nossa memória é entendida em referência a imagens mentais que são vistas com o olho da mente. Então, perceber coisas é criar arquivos, seria como criar arquivos de imagens mentais. Como é que a gente pode entender o que está acontecendo na passagem que eu escolhi e que deixa... bom, primeira coisa, deixar bem claro quão pouca coisa é descrita, né? Quão poucos elementos Homero nos dá para pensar que... para colocar a gente como espectador nesse sentido de espectador, né? No sentido de uma descrição detalhada. Bom, primeira coisa é que Atena aparece de surpresa, né? A gente não está preparado para a participação da deusa. O segundo problema é que a gente não sabe o que é égide. Égide, que é pouco mais do que a transliteração do termo grego, é um objeto cuja função e cuja aparência variam ao longo do poema. Isso leva, né, a hipótese para quando isso acontece em Homero, a hipótese costuma ser a mais aceita, é de que o próprio autor, quer dizer, o próprio poeta último, o próprio poeta que colocou a Ilíada na forma básica como a gente já lê hoje, já não sabia muito bem o que o termo significava, embora ele tivesse informações tradicionais, etc. Por quê, né? Porque a égide pode ser equivalente a uma arma de ataque, a um escudo, ou a um manto protetor, né? Escudo você leva na frente, manto protetor, de alguma forma, é algo que está atrás de você. Só aqui a égide aparece com um mortal vivo. Portanto, ela indica a proteção de algo que é basicamente sobrenatural. Nesse sentido, esse pode ser um sinal de que Aquiles deixou o plano humano, ou está deixando o plano humano. Fica claro se você compara com uma outra passagem na qual Apolo está manipulando a égide no meio de um combate, onde também temos a aparição de uma nuvem bélica, digamos assim. Os troianos aglomerados avançaram e Heitor liderava com passos largos. Diante dele ia Febo Apolo. Portanto, assim como no 18, Deus mais guerreiro. Mas aqui é o Deus, né? Como eu disse, no 18 é a única passagem que a égide é deslocada para um mortal. Diante dele ia Febo Apolo, trajando nuvem nos ombros e com a impetuosa égide. Impetuosa é um epíteto que inequivocamente aponta para furor do combate, ou seja, para ataque. Fera, hirta em volta,
destacando-se que o ferreiro Hefesto dera a Zeus para pôr os varões em pânico. De novo, pôr alguém em pânico, isso também tem a ver com ataque. Essa ele tinha nas mãos, né? E liderava as tropas. A gente acabou de ver, nas mãos, o que você tem nas mãos? Um escudo, tudo bem, mas, sobretudo, lança, né? Além disso, tem um problema, né, que nuvem, não nessa passagem, mas em geral, quando nuvem está num contexto parecido, nuvem é algo que esconde, né? Nuvem, mesmo para nós, né? Nuvem sugere tirar a visibilidade. Aqui parece o contrário. Bom, uma forma para explicar como é que os antigos podiam aplicar a enargueia para um tipo de poesia com tão pouca descrição como é a poesia homérica, diferente, pelo menos para parte dos críticos, da poesia alexandrina, por exemplo, e de poesia épica posterior, onde você já teria muito mais, propriamente, né, descrição, tal como a gente modernamente pensa no termo, é a utilização de uma nova teoria, uma relativamente nova teoria da cognição, a chamada teoria enativa da cognição, que foi desenvolvida, que começou a ser desenvolvida no início dos anos 2000. O que esses dois autores, sobretudo, mostraram nos últimos anos é de que a forma que estava se aplicando à enargueia antiga era via o viés estoico, e menos via a forma como, sobretudo, teóricos da retórica pensavam o termo, pelo menos alguns teóricos da retórica estavam utilizando o termo em referência a narrativas, não só narrativa poética, mas também narrativa em discursos retóricos, por exemplo, em discursos de tribunais. Bom, segunda teoria, né, aqui eu vou resumir bastante, o que acontece quando se vê uma cadeira? Menos a retenção propriamente dita da imagem, né? Então, menos a criação de uma imagem que é arquivada na nossa mente, em seus diversos detalhes, e mais a possibilidade de usá-la. Ou seja, ver uma cadeira é uma resposta que não é propriamente apenas da visão, mas é uma resposta do corpo todo. Ou seja, uma sensação a partir de mais de um sentido. Em particular, o tato. Nessa teoria, o tato passa a ser mais central que a visão. Ou seja, ver uma cadeira é, de alguma forma, reagir a ela como um lugar apropriado para você se sentar sobre ela. Ver um machado é menos ligar o objeto a uma imagem e mais reativar aquilo que você sabe, aquilo que você já experimentou antes por meio do seu corpo ao utilizar um machado. Esse sentido, a enargueia homérica é realista em termos de cognição. É por isso que, né, sempre de novo se fala da poesia homérica como realista. A visualização do receptor, então, é uma resposta corporal. Ou seja, a vivacidade nesse viés não deriva da descrição detalhada. Percepção, né, sensação aqui entendida como um fenômeno corpóreo em sentido mais amplo, não é algo passivo, né, não é a reativação de uma imagem mental, mas uma vivência ativa. Nesse sentido, pesquisas utilizando scanners, por exemplo, mostram que
percepção e imaginação são operações mentais semelhantes. As mesmas partes do cérebro são ativadas quando você percebe, né, quando você olha para um machado, ou quando você imagina um machado. E essa similaridade teria a ver, então, tem como base a estrutura ativa corporificada da experiência. Nesse sentido, narrativas mais realistas não são aquelas que apresentam objetos com mais detalhes descritivos. As mais realistas em termos cognitivos são aquelas que introduzem objetos quando esses estão entrelaçados à ação. Mostrando como isso acontece nessa passagem, né, você tem 3 verbos principais aqui: lançar, coroar e arder, cada um deles vinculado a um objeto: a égide, a nuvem e a chama. Nenhum deles tendo sendo descrito, né? E como eu acabei de mostrar, pior ainda, né? A capacidade de um espectador de Homero de entender o que é égide, o que essa nuvem está fazendo aí, é bem pequena. Agora, não há nenhuma dúvida para o espectador o que é uma chama que arde do corpo de Aquiles. Então, quais são os principais, além, né, de introduzir um objeto na hora que ele se torna relevante, quais são as principais características de uma narrativa que é realista em termos enativos? De que primeira coisa, né? Um predomínio de movimentos corporais intencionais e ou simples. Exatamente isso que eu acabei de mencionar por meio dos verbos, né? Ou então por meio da primeira ação de Aquiles, erguer-se. Né? Uma ação simples e uma ação corporal intencional. Veracidade dinâmica. Idealmente, a duração textual da atenção conferida a um objeto ou a um espaço deveria corresponder à atenção que nós conferimos a tal objeto ou espaço na vida real. Então, isso tem a ver com o ritmo da narrativa, né? Você, durante boa parte da narrativa, tentar simular o ritmo do que você está, né, o ritmo daquilo, do que está acontecendo, como se aquilo estivesse acontecendo em tempo real. Claro que isso não é possível de ser feito o tempo todo, mas mas aqui, né, nessa passagem, ela é particularmente rápida, né? Rapidamente se passa de uma ação para outra. Nesse sentido, se está bastante próximo do tempo real. E um exemplo, né, de que corresponde a essa visão da poesia homérica como realista é o predomínio do discurso direto. Ora, discurso direto é aquilo que necessariamente dura na narrativa, ao mesmo tempo que aquela parte da narrativa duraria na vida real. É interessante entender como funcionam os epítetos nesse tipo de chave. Porque no primeiro momento poderia se pensar, bom, o epíteto retarda, né? O epíteto retardaria a velocidade da ação, né? Diminuiria a correspondência entre os dois, entre o mundo da narrativa e o mundo da nossa experiência. Ainda mais se pensar que epítetos não dizem nada, entre aspas, né? Ou em uma certa leitura de que os epítetos teriam um pouco mais a função de facilitar a composição da poesia oral no calor da hora, né?
como é que os autores que eu mencionei respondem a isso? Bom, em primeiro lugar, o que os epítetos fazem é amplificar um objeto comum. Ou seja, eles tornam o mundo da poesia épica um mundo especial. Então, por exemplo, esse adjetivo que eu traduzi por altivos para ombros. Ora, ombros todos nós temos, né? Mas iftimos, que é o termo épico para altivo, é um termo exclusivo da poesia épica, ou seja, da poesia, né? É um termo épico. O que dá uma carga especial para esse tipo de poesia, né? Você pode defender que esses adjetivos inspiram admiração e, de alguma forma, cativam o receptor. Veloz nos pés também é um epíteto interessante aqui. Bom, de um lado, ele está numa posição típica de uma frase com um sujeito no final do verso, acompanhado de um epíteto, que é uma forma bastante regular metricamente. Já se defendeu que essa é uma forma de você como que produzir para o receptor da poesia épica, que está meramente, né, ouvindo o relato, para reforçar a sensação de que aquele evento que aconteceu no passado está sendo trazido para o presente do receptor. Ou seja, é uma forma de produzir certa epifania da personagem mítica. Além disso, aqui, de forma particular, Íris é veloz nos pés, um epíteto que ela tem em comum com Aquiles, que é justamente a personagem que vai ser mencionada imediatamente no verso seguinte e que vai passar a ocupar o lugar de agente principal da narrativa. Então, nesse lugar em especial, esse epíteto aproxima Íris e Aquiles e reforça o pathos, a emoção da cena. Outro elemento importante na teoria nativa, quando aplicada à narrativa, é de que Atena entra na narrativa na hora certa, ou seja, aspectos novos da narrativa são introduzidos, sobretudo, quando eles se tornam relevantes. Então, de certa forma, é o contrário, né, da utilização, né, de um objeto, por exemplo, em histórias de suspense, né, você coloca uma arma, primeira vez que você apresenta uma arma, aquela arma não tem valor nenhum, mas o espectador acostumado com a narrativa sabe, ops, essa arma vai se tornar relevante em algum momento na narrativa. Então, isso aqui, de certa forma, é o reverso dessa regra. Na verdade, esse truque depende, eu acho, que do outro. Bom, na nossa experiência, então, damos atenção a aspectos novos quando e se eles se tornam relevantes. Não se falou nada de Atena antes, mas, né, basta comparar essa cena com a forma como se desenvolve uma outra cena em que Atena se aproxima de Aquiles, lá no canto 1. Eu mencionei isso antes. Aqui também, por meio dessa forma de se ligar Atena e Aquiles, você consegue economia e, consequentemente, eficácia na narrativa. Por quê? Porque a partir desse momento, Atena e Aquiles vão como que formar um par um par formado por Deus e herói. Atena, em momentos decisivos, vai auxiliar Aquiles na sua gesta. Acho que é o último elemento é o que eu não sei se há uma tradução, é um termo técnico
na teoria nativa, não sei se já tem um termo técnico estabelecido em português, acessibilidade, talvez, ou disponibilidade, que esse termo diz respeito à qualidade dos detalhes descritivos. As qualidades são aquelas que deveriam idealmente corresponder à nossa interação com o número, com o mundo. Então, o foco em aspectos relevantes para modos potenciais e reais de se interagir com eles. Eu já mencionei isso antes, quando eu falei da égide, da nuvem e da chama. Bom, então tudo isso diz respeito ao realismo de Homero, mas Homero não é apenas realista, ele também parece buscar uma narrativa que é luminosa, portanto, algo que não é redutível à nossa imaginação, algo que vai além da nossa imaginação. Como é que ele faz isso? Bom, de diversos modos, nessa passagem eu gostaria de propor que isso acontece no verso 205, por meio da aliteração de um som, né, do som de P aspirado. Eu marquei, né, a repetição desse som na transliteração do grego. Um verso que termina com uma fórmula, né, uma fórmula que diz, né, recorrente no poema, que aqui diz respeito a Atena. E um verso que continua no verso seguinte, com uma qualificação da nuvem, que é uma qualificação bastante comum de objetos divinos, que é o seu material, né, o material de ouro. Bom, essa passagem, então, que introduz a epifania de Aquiles, é seguida por um símile. Símile é outro grande problema da poesia homérica. Eu também não vou né, o máximo que eu vou fazer é uma pequena introdução a alguns aspectos do problema. Bom, em primeiro lugar, os símiles, o estilo dos símiles não se diferencia do estilo não se diferencia de modo, não se diferencia do restante da narrativa. Ou seja, se você aplicar uma leitura enativa aos símiles, você vai chegar aos mesmos resultados. Né? São poucas ações. Quer dizer, são poucas ações, são ações simples e muitas vezes envolvendo decisões, intenção, né, intencionais, ações intencionais, pouquíssima descrição. Mas isso não parece, quer dizer, eu não tenho certeza se isso dá conta da função do símile na narrativa. E eu queria utilizar esse símile aqui para propor a discussão para vocês. Bom, eu leio então o símile. Eu marquei, o que está marcado aqui são os principais elementos que fazem com que a gente visualize, mas visualizar nesse sentido narrativo mesmo, né, de que a gente perceba o que está em jogo aqui. Então, Aquiles apareceu e dele está saindo o fogo. Né? Essa passagem aqui segue imediatamente depois da passagem que eu citei antes. Como quando a fumaça de uma cidade alcança o éter. Então, fumaça de uma cidade. Agora, o narrador então vai especificar qual é a situação dessa cidade. Uma cidade ao longe. Esse ao longe já nos coloca como receptores da Ilíada na posição de
de quem está visualizando, né? Ele tá querendo que a gente olhe para a cidade de longe. Ou seja, ele está sugerindo aqui já, lentamente, que ele está pensando no Aquiles como aquele que é visto de longe. Ou seja, o símile vai se dirigir à impressão visual que Aquiles está criando nos espectadores dele, Aquiles. Ao longe, em uma ilha, a urbe sitiada pelo inimigo. Ou seja, uma cidade numa ilha que está cercada pelo inimigo. Os moradores dessa cidade, o dia todo, se medem no odioso Ares. Então, guerra, a partir de sua cidade. Quando o sol se põe, sinais de fogo ardem em sequência. Ou seja, antes tinha uma cidade, agora, de repente, se tem sinais de fogo. E surge um fulgor. Ou seja, se de longe, né, você está vendo fumaça, no momento em que a noite, no momento que se tem noite, você deixa de ver as fumaças e você passa a ver apenas o clarão do fogo. É esse momento, né, ao qual ele está aludindo aqui. Surge um fulgor irrompendo para cima, visível a quem mora ao redor. Ou seja, se você está numa ilha, esse sinal é visível aos moradores de outras ilhas. E agora vem um verso curioso para um símile, né? E oxalá partam com suas naus, defensores contra o mal. Ou seja, aqui muda a focalização. Muda o ponto de vista. No início, você tem o ponto de vista de quem está ao longe, olhando para a cidade de onde parte a fumaça. Agora você tem o ponto de vista de quem está dentro da cidade. Ou seja, você tem um desejo dos moradores da cidade atacada. Eles desejam que, com os sinais de fogo, os seus vizinhos lancem barcos para ajudá-los a se defenderem contra os inimigos. Assim, da fronte de Aquiles, o clarão alcançou o éter. E aí, por alguns versos, a gente tem a sequência narrativa. Aquiles foi, postou-se sobre o muro e apareceu para os troianos, etc, etc. Aqui, rapidamente, né, duas imagens bastante antigas sobre cidades na situação em que o símile descreve. Essa aqui é uma imagem micênica mesmo. É uma cidade, né, sendo cercada pelo inimigo. Você tem habitantes da cidade, fora da cidade e sobre o muro. Que você tem a mesma imagem em desenho. Esqueci de botar na bibliografia que eu mandei para vocês o livro. Se alguém quiser, depois me peça. Essa eu acho que é uma imagem mais conhecida, é bastante interessante para a Ilíada como um todo. Isso aqui já é um pito, um tipo de vaso em metal também, do período histórico, século VII, se eu não me engano. De uma ilha cicládica, de Mykonos, em que bem em cima, aqui, não sei se dá para ver, vocês têm o cavalo de Troia, e com algumas janelinhas, também pequeno, né, tem algumas janelinhas onde você vê cabecinhas de gregos, e vocês veem alguns elementos circulares, meio bojudos, e são escudos dos aqueus se armando para entrar no cavalo. E aí, embaixo, vocês têm uma série de vinhetas que são compostas, que representam Troia depois da morte dos troianos, os guerreiros troianos. Vocês têm sempre um guerreiro troiano, um guerreiro aqueu, armado, mais uma mulher ou uma criança. Com os pais acontece o que está acontecendo, né, são variações do que está acontecendo nessa imagem aqui. O guerreiro aqueu aqui matando uma criança, arremessando ele contra o chão para destroçar sua cabeça e agarrando, impedindo, né,
aquela que a gente concebe como sua mãe, tentando ajudá-la. As imagens são imagens horríveis de guerra e de um tipo que não são representadas na Ilíada. Bom, isso também seria, daria pano para manga para um outro tipo de discussão. Eu apenas estou mostrando esses dois vasos, esses dois produtos, para enfatizar de que, de que a representação dessa cidade no símile, ela evoca mais coisas do que ela diz. Ou seja, para um receptor acostumado com essa tradição, ela evoca bastante coisa. Lembrando que no escudo de Hefesto, que vai ser narrado não muito depois desse símile, vocês também vão ter uma cidade sendo sitiada. E nessa cidade, sobre os muros, encontra-se a população fraca, a parte fraca da população da cidade, que são mulheres, crianças e velhos. Bom, como então entender o que está acontecendo nesse símile? De acordo com a interpretação enativa, é por meio da qualidade enativa das cenas dos símiles que o mundo narrado é tornado mais palpável, né? Então, uma economia de ações e de objetos. Isso tem a ver diretamente com o que o Auerbach define como o primeiro plano, né? Que em Homero você sempre tem o primeiro plano. Então, o que o símile faz em primeiro lugar nessa chave? Ele busca criar uma imagem que a gente consegue aprender por meio da nossa experiência, por meio da nossa memória. Então, uma imagem em relação à qual a gente reage cognitiva e emotivamente. E essa cognição, essa experiência mental que a gente tem, ela, de certa forma, é transposta para a narrativa principal. A minha proposta, porém, é de que esse símile tem ambiguidades. Então, não fica muito claro quem está sendo representado por cada uma das partes do símile. Essa mudança de ponto de vista, começa com o ponto de vista dos vizinhos, termina com um ponto de vista fortemente emotivo dos habitantes da cidade. A minha proposta é que talvez o símile aqui esteja tentando representar as ambiguidades na própria construção de Aquiles. Ou seja, né, do ponto de vista de Aquiles, do ponto de vista narrativa, a função do símile parece ser clara, no sentido de que Aquiles, aparecendo naquele momento, ele vai pôr um fim a essa batalha. Ou seja, para os gregos, ele vai representar a salvação. Para os troianos, ele vai representar o fim daquela batalha. Ou seja, a derrota. O problema é que a gente sabe que na construção de Aquiles como um todo, ele é, ao mesmo tempo, salvador e destruidor dos aqueus. O que já ficou claro no discurso dele, que eu espero que ainda dê, no primeiro discurso que ele formula diante de Tétis, que eu espero que ainda dê tempo da gente ver hoje. Bom, eu acho que eu vou pular essa parte. Esse símile, ele é seguido de um outro símile, muito rapidamente. E é um símile, no símile da cidade se destaca a visão, ou seja, o clarão. Aqui o que se destaca é o som que Aquiles produz. Deixa eu pensar uma coisa. Certo. Bom. A gente tem pouco tempo, eu
né, o tempo restante, na verdade, da aula de hoje seria reservado para falar do escudo de Hefesto, mas também para falar nesse escudo eu teria que fazer uma certa introdução. O primeiro problema do escudo de Hefesto é que na Ilíada Aquiles tem 2 conjuntos de armas. Né? Tradicionalmente, Aquiles é representado como tendo um conjunto de armas divinas, um conjunto de armas divino. Por quê? Porque quando Aquiles morre, as armas dele precisam ir para um guerreiro. E a decisão de quem seria esse guerreiro é polêmica e leva ao suicídio do derrotado, que é Ájax, né? Quem fica com as armas de Aquiles, tradicionalmente, é Odisseu. Ora, do ponto de vista da Ilíada, isso não seria um problema, afinal de contas, nós temos 2 conjuntos de armas. Essas aqui de Hefesto e as armas que Aquiles recupera de Heitor. Né? Ele vai recuperar as armas de Heitor. Eu ia falar um pouquinho sobre o calcanhar de Aquiles, que na verdade é um tornozelo de Aquiles, e quando essa história passou a se vincular a Aquiles na antiguidade, e se ela é operante ou não, ela não está presente na Ilíada, a Ilíada não parece reconhecê-la, e né, as mais antigas representações. Bom, não vou entrar nessa questão. O que eu queria, acho que ainda dá tempo de falar, é sobre o primeiro conjunto de armas, porque esse primeiro conjunto de armas, a forma como delas se fala no canto 18 é bastante relevante para a representação de Aquiles. Bom, na primeira fala de Aquiles, após ele demonstrar durante algumas dezenas de versos fisicamente o seu luto por Patroclo, ele diz o seguinte a Tétis, depois dela fazer aquela pergunta, né? Aquela pergunta sobre o que está acontecendo. Ela sabe, né? O que está acontecendo, mas ela pergunta. Ela diz, por que todo esse sofrimento? Afinal de contas, Zeus fez o que você pediu. Minha mãe, isso o Olímpio completou para mim. Mas que prazer me traz, se o caro companheiro finou-se, Patroclo, que eu honrava mais que a todos, como a minha pessoa. Perdi-o, e Heitor as armas despiu de quem matou, portentosas, assombro a visão, belas. Essas os deuses deram a Peleu, dons radiantes. Ora, praticamente todos os qualificativos das armas, desse conjunto de armas aqui, dados a Peleu, podem ou são aplicados às armas que Aquiles vai ganhar na sequência de Hefesto. Mas não é por isso que eu escolhi o trecho para comentar. Eu escolhi, e também pensando em como a gente discutiu na sexta-feira o estilo homérico, na densidade poética, né, da densidade poética desse discurso. Esse, assim como quase todos os discursos de Aquiles na Ilíada, são extremamente densos. O que eu queria propor aqui é que há uma forte relação entre... O discurso cria, fonicamente, uma forte relação entre Patroclo, Apolo e Aquiles. Aquiles, de que maneira? No sentido de que ele, assim como Apolo, são responsáveis pela morte de Patroclo. E de que isso se manifesta, inclusive, fonicamente. E de que, de alguma forma, as armas têm a ver com isso. Por quê? Porque as
armas são o que se tem de imortal. Nessa vida que é eminentemente mortal, ela se opõe àquilo que são as armas e que, em última análise, são apenas os deuses, ou seja, imortais. Eu tentei marcar, os aspectos mais notáveis dessa passagem. Não vai dar para ver todos, mas eu dou destaque, então, para as consoantes do nome do Patroclo, para a forma como elas se repetem, para a forma como o próprio nome do Apolo está inscrito em Patroclo, muito embora as vogais não são as mesmas, né? Há a diferença distintiva entre o segundo som de O do nome Apolo e o primeiro som de O de Apolo, que é o mesmo som de O de Patroclo. Que mais? Assim, verso 82. Ton apólessa, a ele destruir. É Aquiles falando de Patroclo. Esse é um verbo ambíguo em grego. Ele pode significar tanto destruir quanto perder. A mesma raiz desse verbo aparece no verso 80. Embora lá no verso 80 o verbo esteja numa voz diferente daquela do verso 72. No 80 é o caro, né? O caro finou-se, ou seja, perdeu-se no sentido de morreu, né? O caro companheiro morreu. No 81 é ambíguo. Assim como pode se traduzir por eu destruí, eu, no limite, né? Eu matei, eu o matei. Você também poderia traduzir por eu o perdi. Sem deixar, né, com que fica menos clara a intencionalidade da ação. Que mais? Sim, no verso 81, você tem o verso começa com Patroclo, e esse é um tipo de encavalgamento comum nos discursos mais emotivos de Aquiles. Aquiles não consegue terminar um verso, né? Ele cavala um verso no seguinte, em seus momentos mais patéticos. O discurso dele, a Odisseu, no canto 9, é um exemplo fantástico dessa forma de produzir exâmetros, essa forma de criar, portanto, um discurso. Repare no 81 que depois da cisura, que parece ser a cisura principal, são as duas barrinhas do verso, se destacam, de um lado, a consoante T, que é, né, uma consoante de Patroclo, e a vogal longa O, que é a vogal que distingue a pólona de Patroclo, né, a vogal que é distintiva entre os dois termos. Mais impressionante ainda em termos de encavalgamento é o início do verso 82, né, quando ele diz que ele honrava, de todos os companheiros, ele honrava Patroclo mais que todos, né, e como ele honrava, né, de uma forma como se fala em nenhum outro momento no poema, né, como a minha pessoa. E, bom, a gente chegou nas 2 horas, então eu acho que eu vou terminar por aqui. E aí, na próxima aula, acho que eu vou começar falando do escudo de Hefesto. Ok? Ok, professor. Muito obrigado. Vou parar a gravação por aqui.